Eu tenho uma preocupação, eu já conversei com a tenente-coronel Sandra por telefone, conversamos até por alguns minutos, né? E eu tenho uma preocupação. Essa questão que o Reginaldo acabou de falar, ela é um fato verdadeiro. Pena que o comando anteriores nos tolhiu de fazer pesquisa no comando geral, no boletim do comando geral. Mas, enquanto o comando geral publicava honestamente as licenças médicas, que o coronel Barreto se nega a dizer que conhece, o que é um absurdo, porque o boletim do comando geral, ele é explícito quando diz quem está saindo de licença por questões F, né? Então, assim, deixa eu mostrar aqui os números das licenças médicas psiquiátricas que eu consegui apurar antes do comando geral, que não é vossa gestão, inventou uma forma de publicar as licenças diferentes. Em 2010, eu estou só ilustrando a fala do Reginaldo. Em 2010, coronel, nós tivemos 5.178 licenças médicas psiquiátricas. 5.178. Em 2011, após antes do movimento paredista, nós tivemos 3.575, tá? Depois do movimento paredista, houve a caça às bruxas, elevou-se para 7.457. 2012. Isso, olha aí, já está. Em seguida, como cessou um pouquinho as perseguições, concluíram as transferências, expulsaram quem tinha de expulsar, aí caiu para 5.571. Eu só estou falando de licenças psiquiátricas, nada de traumático, etc. Se bem que é um trauma, né? Em 2014... Eu já falei 2014? Não. Em 2014, estabilizou um pouco, continuou com 5.258. Em 2015, sabendo todo mundo que o governo ia mudar, já é uma perspectiva igual a economia, né? Caiu para 1.760. Né? E quando mudou o governo, caiu até o mês de março, quando eu apurei, de janeiro até o dia 28 de março, 2016, só tinha havido 5 licenças médicas psiquiátricas. Quanto? 5. 1, 2, 3, 4, 5. De janeiro a 28 de março. Onde é a fonte? BCG. Boletim do Comando Geral. Aí, com isso, quando eu publiquei esses números, inclusive no seminário que a ACS fez sobre saúde mental, que até os organizadores foram punidos por ter feito o evento, né, lá na Assembleia Legislativa, o que é um absurdo isso, eles mudaram a metodologia de publicar as licenças médicas. Eles criaram uns asteriscozinhos, mas não diz o que é os asteriscos. Só veio mudar agora recentemente, porque quando publica uma licença médica psiquiátrica, o comando é obrigado a suspender o porte de arma do policial, porque mas eles estavam escondendo isso. Agora eles voltaram a publicar de novo, agora recentemente, está com... E eu vou levantar de novo, quantos policiais estão... Você fala quem? O comando, a gestão. A gestão que Pronto, eu vou ser mais breve, porque tem muita gente para falar, e é porque eu sou muito técnico, então eu tenho que mostrar a coisa. Tá, então vamos lá. Eu tenho uma certa preocupação com relação à boa vontade da Coronel Sandra e do senhor também, em tentar tratar os policiais militares, eu creio que os bombeiros também, por extensão, né, dentro de um centro psicossocial. Por que, Pequeiroz, a preocupação? Porque faz 11 anos que nós viemos sentindo trauma nesse sentido. Em 2008, Dr. Barboletinha, o Roberto Monteiro, com o Coronel Plauto, hoje Coronel da Reserva, na época Major, e a Cabense, tentaram inaugurar, mostrar as fotos, belíssimo o projeto do ponto de vista teórico. Lá em Maranguape, uma casa para recuperação de pessoas que tivessem com problema e tal. Foi frustrado. Vou não entrar no mérito. 2015, Socorro França chegou na CGD, cheio de boa vontade, anistiou quem tinha ido expulso da greve, anulou algumas punições e percebeu que o policial estava doente. Ela percebeu, os policiais estão doentes, vamos criar aqui um projeto. Pedro, só uma parte aí, porque o único canal que a gente tinha para falar naquela época era a doutora Socorro França. Nós transformamos a reunião da CGD num canal para a gente poder falar quem é as portas fechadas para a gente. Doutora Socorro França, em 2015, mandou desenvolver um projeto, como essa arquiteta que está lhe ajudando lá no Centro Psicossocial, né? E encontraram a Manari
como sendo uma possibilidade de levar o pessoal para lá. Mas devido ao estigma de que a colônia do Amanarim era uma penitenciária, então não era justo. Eu fui crítico. Aí levaram para o Pitaguari, ainda bem que o senhor está acompanhando o raciocínio. Não, é só porque eu estou dizendo, porque quando eu vejo a Coronel Sandra cheia de entusiasmo, eu acho interessante, mas é bom que ela saiba qual é a realidade nua e crua desse processo de tentar tratar os policiais. Não evolui. Se eu for me basear Coronel, eu que compreendo. não funciona, eu compreendo. então é melhor não tentar nada. Não, eu não estou com pouca fé. Eu quero acreditar, eu já me pus à disposição para ajudar de novo. Não tentar nada, porque se olhar aqui, porque não tentar nada. Eu acho que é melhor a gente olhar a coisa com a possibilidade. Então, entrou alguém aqui que está querendo fazer diferente, porque eu também não posso dar garantia que vai dar certo. Não, exatamente, pois é. Mas aí eu estou tentando. Vamos tentar. Não, estou tentando há 11 anos. Eu quero continuar tentando. Pequeno, só para você ter ideia, nós chegamos com as 2 psicólogas voluntárias lá do shopping, só para assinar o documento, para elas terem o direito para se ver aqui como estágio. Vieram perguntar se a gente estava tendo caso com ela. Pois é. Não, eu sei o que é isso. Ela esteve lá comigo. Ela foi lá nas promessas, doutora. Socorro França conversou comigo aqui nessa sala aqui, exatamente o que você disse. Pronto. Eu arranjei recurso. Eu sempre Arranjou. entreguei aqui na mão do coronel fulano. O senhor recebeu? Não. Então é isso. Então, eu sei de tudo que você está falando aí. Que bom. Sei. Agora, se eu optar por, em razão disso, não tentar nada, aí é assim. Não estou dizendo que nós vamos tentar, coronel. Eu estou dizendo que a gente tem que tentar com mais veemência do que os nossos antecessores tentaram fazer. Eu garanto a você que eu sou o primeiro comandante geral que conversou com o governador sobre esse fato ontem. Tudo bem. Ontem eu conversei com ele sobre isso. O governador não sabia nem nada disso. Mandou que eu fizesse. Agora, se ele vai fazer, aí não digo. É difícil. Eu vou falar igual a você. Não dá para fazer saúde mental, né? escala de serviço. Tem aí a saúde mental, Tenente Coronel Sandra. Sabe como foi que eu consegui com os nossos associados ir ao psicólogo? Quando o cara chegasse, a gente estava com um problema, eles rapaz, vamos ao psicólogo. Eu disse, não, rapaz, não dá certo não. Eu falava, Flavinha, vê quando é a minha consulta aí com o psicólogo. O senhor está indo? Tô, vamos, é bom. Vamos. Pronto. Então eu vou dar minha contribuição e encerrar por aqui, porque nós temos ainda 2 anos para desenvolver os projetos. E os colegas querem falar e eu não posso tolher. Pode ser que chegue daqui a 2 anos, não disse que não ia dar certo? Não, eu digo que a gente tem 2 anos para construir projetos. Romero, desculpa. Chefe, em primeiro lugar eu queria agradecer mais uma vez o senhor por receber as associações e a gente ter aí a oportunidade de expor nossas ideias, né? Essa questão que o Major Alquimar falou, eu posso dizer que não é só nos praças, é também nos oficiais. Essa questão financeira pesa muito, né? A gente teve aí, a SOF teve em Brasília nesses últimos 2 dias para acompanhar a entrega do texto da reforma da Previdência, que a gente já vinha acompanhando. É uma atenção muito grande da nossa tropa. O pessoal pergunta se vai ter regra de transição, se não vai ter. Vai ter. Já na hora de complementar, a gente vai seguir as mesmas regras das Forças Armadas, né? E aí depois a gente vai fazer mais uma nota técnica da SOF mostrando esses detalhes. E uma coisa que a gente teve a oportunidade ontem, a SOF, foi de conversar com o deputado federal Mauro Filho, né? Que é o Pedro botou no... E aí, essa questão, né, que o senhor apoia, que o secretário apoia, ela foi vista com bons olhos, que é a questão da simetria salarial escalonada, né, que vai ser bom do soldado ao coronel, né, e aí a gente deve continuar tendo essas reuniões com o doutor Mauro, e aí, chefe, a SOF está à disposição dessa função, porque a gente sabe que questão extremamente importante. Boa parte dessas doenças que a gente sente na tropa do policial que vai querer tirar isso, vai querer ter bico, tudo isso vem da questão financeira. E eu repito, isso é do soldado ao coronel. Desajuste financeiro é do soldado ao coronel. Então, isso aí a gente vai poder ajudar muito. E aquela questão que ele muito nos cobrou, os estudos técnicos e as contrapartidas. Depois a gente vai conversar com o senhor melhor, mas eu acho que ninguém melhor do que a Polícia Militar, o governo militar, para oferecer contrapartidas de adequação salarial
nesse caso. E vocês vão tirar isso de onde? Se a gente recaba em mão de médico, de gratificação, porque a gente quer salário. Então tudo isso a gente é possível fazer, reduzir tudo, e a gente se coloca aí à disposição. Deixa eu só falar, você tocou no ponto, deixa eu informar para vocês em questão a isso. A isso ela teve um aumento de 48 horas para 84 horas mensais. Nós emitimos a nota no boletim ontem fazendo a limitação das ISO. Então, se eu digo o seguinte para a troca, que a gente também está dizendo, essa limitação é temporária, e nós necessitamos estabelecer níveis de controle e fiscalização da ISO, que eu não tenho conseguido estabelecer de forma mais clara desde a crise. Então, eu preciso dar uma diminuída para fazer um estudo, isso vai ser rápido, estabelecer os critérios de utilização de tropa e mensuração de resultados, e a partir daí voltar a níveis maiores, tá? Então, temporário, né? É temporário, não é permanente, vai ficar aquela limitação pro resto da vida, não. Ela é temporária. Então, ontem foi publicado uma limitação temporária, nós estamos estabelecendo um teto, e a partir daí a gente vai estabelecer como a ISO vai ser feita. Ela vai sofrer modificações. Ela vai ser baseada em uma solicitação de serviço baseada em análise criminal, em horários, em demandas visando a busca de resultados efetivos. Em que pese que com as ISO nós temos atingido excelentes índices, certo? Mas eu preciso racionalizar recursos, porque eu sei que esse recurso não é infinito e nem é sem limite. Então eu tenho que estabelecer algumas normas de fiscalização, algumas discrepâncias têm sido encontradas e por conta disso nós estamos fazendo um processo de fiscalização e controle. Para isso eu tenho que dar uma freada, eu tenho que frear o sistema para poder estabelecer toda a normatização e o sistema voltar a andar. Então eu queria informar os senhores que temporariamente vai estar daquele jeito, aí isso deu uma parada, mas ela vai voltar ao nível de dezembro, né? A gente vai trabalhar mais ou menos em cima dos níveis de dezembro. Tem um gasto em torno... Aqueles gastos ali que a gente publicou ontem é de acordo com o nível de dezembro. Que está a partir de dezembro, antes daquela ação. Antes da crise. Antes da crise. Que é o nível de dezembro. A gente vai ver se consegue aumentar alguma coisa a mais, certo? E racionalizar o emprego da ISO. Quero dizer aos senhores que há uma possibilidade que volte a padrões um pouco maiores, mas tudo que voltar vai ser dentro de um critério de utilização do policiamento. A gente estava assim, fulano pedia tantas ISO e recebia. Pedia isso de 12 horas, pedia isso de 8 horas. Só pede de 12 agora. Aí agora a gente vai racionalizar esse emprego. Estou informando a todos os senhores que isso está acontecendo, tá bom? Beleza? Mais alguma coisa? Não, já deu participação. O horário aqui, ó. Boa tarde a todos. O pessoal todo está interessado lá no... Pode está 9 horas. Eu não participei da primeira reunião, teve a outra, não tive ciência. Agradeço pelo convite. De antemão, gostaria de parabenizar o senhor por assumir o comando dessa Polícia Militar. Conheci o senhor desde 1992, quando entrei na corporação, o senhor era aspirante lá no Cefap, muito acujo. Mas, para falar de bem, uma das características do senhor foi sempre se preocupar com a sua tropa. Eu tive ciência disso nos 10 anos que eu passei no batalhão de choque e tive período com o senhor lá. E tenho uma expectativa muito boa em relação ao senhor, em relação à nossa corporação de melhorias. O trabalho que o senhor fez lá dentro do batalhão de choque foi marcante. O batalhão de choque existe o período antes do Coronel Alexandre e depois do Coronel Alexandre. Não é porque eu estou na presença do senhor que estou falando isso, não. E como eu sabia que todos iam trazer aqui muitas demandas e alguns assuntos poderiam ser repetitivos, eu escolhi um tema para discutir aqui, certo, que eu acho que você deve até imaginar o que eu vou falar. A revisão da lei de promoções. A revisão da lei de promoções, a inclusão dos segundo-tenentes. É um tema bastante recorrente. Muitos têm ciência do nosso pedido, qual é, mas eu vou abordar aqui de forma sucinta para que fique fácil do entendimento do senhor. O que nós queremos? Em 2015, todo o efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foi promovido, com exceção de uma classe, os subtenentes. E isso gerou um movimento dos subtenentes em busca desse reconhecimento. Nós iniciamos uma luta de forma pacífica,
em parceria com o comando, alinhado com o comando, com a secretaria, inclusive com o próprio governador. Visitamos as maiores autoridades do Estado no campo político e, através dessa luta de forma institucional e política, nós conseguimos uma lei complementar que beneficiou 900 profissionais, subtenentes que quem já era subtenente antes da lei de promoções. E foi criada uma regra de transição, onde o subtenente que tinha 5 anos na graduação e 20 anos de serviço, ele ia para o curso e ao término ele seria promovido a segundo tenente. Independente de nível superior, não, né? Não, independente. Porque a lei de transição. A lei de transição, até porque a maioria era sargento antes de 1996. Né? 2006, isso. Então, houve uma expectativa muito grande que nós fôssemos promovidos a primeiro tenente como a turma anterior nossa. Então, até o último dia de curso a gente tinha aquela expectativa, nós seríamos promovidos a primeiro tenente também. A nossa turma anterior, a nossa saiu primeiro tenente. No caso, a nossa não foi, a 2016. A partir de então, como tinha sido criado o posto de segundo tenente, nós fomos promovidos a segundo tenente. Houve um prejuízo muito grande, porque apesar do benefício, né, da gente ter recebido, ter entrado no quadro de oficiais, ter tido acesso, mas policiais que estão em final de carreira, eles cursaram o CHO, foram promovidos, alguns deles não terão direito de chegar sequer a capitão, ou almejar o posto de major, como foi vendido a imagem que hoje o policial entra soldado e sai major no final da carreira hoje. É o que se vende lá fora, né? 19 mil soldados. Imagina. Não chega nenhum. Não, a gente sabe que não é assim, mas foi vendido. O governador, quantas vezes o senhor testemunhou ele falando nos falantes que o policial entra soldado e sai major no final da carreira? A gente não contesta, mas ao mesmo tempo a gente sabe a realidade. Porém, esses policiais segundo-tenentes hoje são aqueles que ingressaram no antigo CFS. Enquanto naquela época o policial passava 20 anos, 25 anos para sair cabo, com 2 anos de polícia, alguns entraram direto como sargento. Então eles não são um policial, não pode ser colocado na mesma balança do soldado que veio sendo promovido no dia a dia, a não ser a questão dos especialistas da banda, quadro de saúde, que é uma situação à parte. O que acontece? Se nós tínhamos o direito, né, de ser promovido, nós tivemos o direito de ser promovido em 2016, o resumo dessa questão, nós tivemos o direito de ser promovidos em 2016 a segundo tenente, então em 2015 nós também tínhamos esse direito, só não reconheceram, concorda? Então, o que nós queremos hoje? Vou dizer que concordo com a análise médica. Não, eu estou dizendo para o senhor, se em 2016 reconheceram o nosso direito, então em 2015 nós também tínhamos esse direito. A diferença é que não foi reconhecido. O que nós queremos? É simples. Se nós tivéssemos sido promovidos em 2015 junto com todo mundo, em dezembro passado nós estaríamos completando 3 anos de interstício necessário para estar sendo promovido a primeiro tenente. Se nós pedíssemos hoje ao governador uma retroatividade para 2015 a nossa promoção, ia gerar o quê? Um ressarcimento de preterição. Ia ser um fator complicador para a gente conquistar a nossa demanda. O que foi que nós pedimos na comissão de revisão da lei de promoções? Nós pedimos simplesmente a diminuição do interstício de 3 para 2 anos. É um pedido plausível, certo? Que não gera um impacto financeiro anterior, né? É a partir de então, certo? E ultimamente a gente tem ouvido... Somente para essa turma ou para tudo? Para essa turma, né? Para essa turma que foi prejudicada, certo? De 3 para 2 anos. Aí tu imagina a minha turma como é que foi o prejuízo, que eu tenho 5 oficiais da minha turma que são tenente-coronel, que estão 4 anos na minha frente. Existe essa matemática, que era da minha turma e está 4 anos. Agora o senhor perguntou somente para essa turma, mas se a gente for analisar, todos foram prejudicados. Na verdade é para todos, seria diminuição para todos, de 3 para 2 anos. Sem falar que, chefe, no caso que o senhor sabe dos tenentes eu vou procurar não 2016, essas situações. Só sabe. Porque é uma questão que envolve a questão jurídica. O que eu falar aqui, eu falo a instituição. Então, eu só vou manifestar sobre isso das 2 formas. Oficialmente, através do parecer jurídico, se a PM for provocada, tá? Caso a Polícia Militar seja provocada a partir de uma decisão a nível de governo, por que a PM age? Juridicamente, vamos manifestar. E, assim, inquietante da revisão da lei,
O que eu sei quando estava na secretaria é que ela estava CEPLAG. E até agora, conversando até hoje com o secretário, ela ainda não saiu de lá. A gente tem uma dificuldade imensa. Dentro, lá na CEPLAG, esse item vai ser uma questão política. Seria muito bom que nós tivéssemos acesso a esse relatório da comissão. O que eu ia dizer ao senhor? Comigo aqui. O que eu ia dizer ao senhor? O relatório está comigo. Nós tivemos o relatório. O que eu penso é que nós estamos propondo que o senhor peça vistas para a gente poder acesso. Perfeito. É isso que a gente está pedindo. Isso eu faço. Pronto. Vou falar com o secretário. Foi formada a comissão onde aí fica mais fácil. Porque cada um vai ver seu objeto de interesse. As associações propõem que o senhor peça vista do processo de revisão da lei de promoções para a gente poder ter acesso, dar nossas contribuições, né? Com as associações, de repente, uma vírgula, um ponto. Verdade. Essa vírgula, esse